Tópicos de mecânica clássica. Hoje nós vamos estudar momento de inércia, como calcular o momento de inércia para alguns corpos rígidos. O cálculo do momento de inércia de um corpo rígido. O que quer dizer o momento de inércia de um corpo rígido? Então vamos lá, vamos falar da definição. Nós já apresentamos esse momento de inércia ou inércia rotacional em aulas passadas, mas o que nós vamos fazer aqui é voltar na definição e entender fisicamente que tipo de informação a gente tem quando se calcula o momento de inércia de um objeto. Então, nós já vimos que matematicamente a definição de momento de inércia é dado dessa forma, que quando a distribuição de massa é discreta, e desta forma aqui quando a distribuição de massa é contínua. Uma observação importante aqui sobre o momento de inércia é o seguinte. Isso é muito interessante para você ter realmente a ideia, o conceito básico do momento de inércia. O momento de inércia nos informa o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto rígido para rotacionar. Eu destaquei a palavra rotacionar aqui. Então, nós já aprendemos sobre, por exemplo, massa. E quando nós falamos da massa de um objeto, pensa na massa de um carro, pensa na massa de uma motocicleta, na massa de um projétil. Então, você pode pensar nessa massa que você já estudou ao longo da sua formação em física, como sendo a dificuldade ou facilidade que um objeto tem para ser colocado em translação. Isso aqui está dizendo o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto para rotacionar. Isso aqui diz o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto para translacionar. Aqui, rotacionar. Então, você pode pensar nisso aqui como sendo a inércia translacional e isso aqui como sendo a inércia rotacional. Isso aqui vai dizer o quanto é fácil ou difícil colocar o objeto para transladar. Isso aqui vai dizer o quanto é fácil ou difícil para colocar o objeto para rotacionar. E aí é o seguinte, nós vamos começar aqui com uma situação bem simples, que é o momento de inércia de um bastão fino. Eu quero calcular o momento de inércia para um bastão fino. Mas olha a observação aqui. Antes de calcular o momento de inércia, o que nós precisamos é definir em torno de que eixo o corpo vai rotacionar. Se te perguntar qual é o momento de inércia de um tijolo, você tem que devolver uma outra pergunta. Você está querendo que esse tijolo rotacione em torno de que eixo? Um eixo que passa pelo seu centro de massa, um eixo que passa pela sua extremidade. Então, voltando aqui, alguém te pergunta qual é o momento de inércia de um tijolo. Pensa aqui, no paralelepípedo. Então, você vai perguntar, você vai devolver a pergunta de volta. Você quer que esse tijolo rotacione em torno desse eixo? Você quer que esse tijolo rotacione em torno de um eixo que passa aqui pela sua extremidade? Por quê? Para cada eixo que você definir, você vai ter um momento de inércia diferente. Então, antes de fazer o cálculo do momento de inércia para um bastão fino, nós vamos dizer em torno de qual eixo nós queremos que esse bastão fino venha
rotacionar. Então tá aqui. Nós vamos calcular o momento de inércia para o bastão fino com o eixo de rotação perpendicular ao bastão. Olha aqui, olha o eixo de rotação colocado aqui, ó. Eixo de rotação perpendicular ao bastão e passando pela sua extremidade. Passando pela sua extremidade. Se eu considerar esse eixo, eu vou chegar num cálculo para o momento de inércia. Se eu considerar um eixo que passa aqui no centro, eu vou ter um outro momento de inércia. Então, nós vamos fazer esta conta mostrada aqui. Está aqui o bastão e nós vamos calcular o momento de inércia, considerando esse eixo aqui. A definição de momento de inércia está aqui nesta equação. Veja bem, esta equação aqui. Aqui nós estamos considerando uma dimensão apenas para a distribuição de massa. Uma dimensão para a distribuição de massa. Por isso que eu coloquei o R, definido como X. Então, vou colocar X aqui. E eu vou pensar na situação em que esse bastão tem um comprimento L, tem uma massa total Mzão, e a massa dele é uniformemente distribuída. Se a massa dele é uniformemente distribuída ao longo dessa linha, eu posso falar na densidade linear de massa. Densidade linear de massa, que é massa por comprimento. dm dx ou dm dr. Aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular esta equação. Nós vamos resolver essa equação aqui, substituir por x. O dm, se nós isolarmos dm nessa equação aqui, dm vai ser lambda dx. Então, lambda dx, que eu trouxe daqui, ó, lambda dx. Então, eu tenho essa equação. E agora, eu preciso resolver esta equação variando o limite de integração de 0 até L. Eu tenho massa daqui. Eu tenho massa variando de um x igual a 0 até um x igual a L. Então, o que a gente faz aqui? Eu tenho que saber como que um elementozinho de massa, aqui eu vou pegar apenas um elementozinho de massa, dm aqui, ó. E olha a distância dele até a origem, é r. Quando eu fizer isso ao longo de todo r ou ao longo de todo x, o que eu vou encontrar é toda essa integração, que na verdade é a solução dessa expressão aqui. Então agora basta resolver esta equação, essa integral. Integral polinomial, simples de resolver. O lambda, ele é constante, nós estamos assumindo que a massa seja uniformemente distribuída ao longo desse bastão. Então, retiramos o lambda para fora, ficou integral de x ao quadrado dx, variando de 0 a L. Está aqui, integral de x ao quadrado é x3 sobre 3. Nós vamos fazer o limite de integração de 0 a L, conforme mostrado aqui, de 0 a L. Então, está aqui o lambda, o 3. Se nós fizermos o limite de integração de x ao cubo para L e x ao cubo valendo 0, nós vamos ter simplesmente L ao cubo, conforme mostra essa expressão aqui. Então, nós chegamos
nessa expressão e nós sabemos que a densidade massa é a massa total pelo comprimento total. Partindo daqui, ó, densidade de massa. Integrando aqui dá M total, integrando aqui dá L. Então, M sobre L. Então, substituindo lambda por M sobre L, fazendo as devidas simplificações, L ao cubo e L elevado a 1, isso vai dar L ao quadrado no numerador, e, portanto, nós chegamos nessa expressão. Aqui é a expressão. Isso é o momento de inércia do bastão quando nós colocamos o bastão para girar em torno de um eixo perpendicular ao bastão, sendo que esse eixo passe pela extremidade do bastão. Se nós colocarmos esse eixo de rotação aqui no meio, por exemplo, o momento de inércia vai dar diferente desse. Então imagina você segurando um bastão aqui, um cabo de vassoura pela mão e tentando colocar esse cabo de vassoura girando, tendo o seu braço como um eixo de rotação. Então é uma situação similar ao que está sendo mostrado aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o momento de inércia para o mesmo bastão fino, só que agora nós vamos botar o eixo girando em torno de... Nós vamos colocar o bastão girando em torno de um eixo que passe pelo seu centro de massa e que seja perpendicular ao corpo do bastão. Repare que antes de calcular o momento de inércia, nós estamos falando em torno de qual eixo nós queremos que o bastão venha girar. Continua sendo o mesmo bastão, massa M e comprimento L. Vamos para a definição. Esta é a definição de momento de inércia, mesma situação anterior. O que nós vamos lembrar agora é o seguinte, ó, então, dessa conta aqui, ó, conforme nós já fizemos as outras, o que é R eu vou chamar de X, e agora eu vou fazer a integração. Então, aqui está o eixo onde eu quero que o bastão gire, e agora eu vou pegar elementos de massa que se encontram a uma distância X ou uma distância R, e vou fazer a integração. Só que eu vou fazer isso, aqui está o zero do x, eu vou ter que fazer isso de menos meio L, então se aqui é x igual a zero, aqui é x igual a mais L sobre 2, e aqui é x igual a menos L sobre 2. Por isso que eu vou fazer a integração de menos meio L até mais meio L. Lambda constante, jogo lambda para fora, integral de x ao quadrado é x3 sobre 3. Está aqui. x3 sobre 3. Nós vamos fazer o x variando de menos meio L até mais meio L. Aí os limites de integração. E agora, fazendo esses limites de integração, mantendo aqui o lambda sobre 3 do lado de fora, nós vamos substituir x ao cubo por L sobre 2 ao cubo, conforme mostrado aqui, menos, abre parênteses, agora eu vou substituir o x por menos meio L, elevado ao cubo.
Lembra que aqui é cubo, aqui então vai ficar L quadrado, L ao cubo sobre 8, negativo por causa do cubo, o outro negativo aqui, então vai dar o positivo. Então, ó, só abrindo um parênteses para fazer essa conta aqui. Só fazendo essa conta aqui, ó. Então vai ficar I, que é igual a lambda sobre 3, que multiplica, aqui vai ficar L ao cubo sobre 8, menos, e menos aqui vai dar mais, L ao cubo sobre 8. Se você somar L ao cubo sobre 8, mais L ao cubo sobre 8, você vai ter L ao cubo mais L ao cubo, que vai dar 2L ao cubo. Então isso aqui vai dar uma... Isso aqui vai dar L ao cubo sobre 4. L ao cubo sobre 4. É isso que você vai ter. Então vai chegar nessa expressão que está mostrada aqui. E aí, lembrando que o lambda é a massa total sobre o comprimento total, esse lambda que está aqui, vou substituir esse lambda que está aqui, eu vou substituí-lo por m sobre L, o 3 eu mantive aqui, L3 sobre 4 está aqui, e aí fazendo as devidas simplificações, note, L cubo e L vai dar L quadrado, 4 vezes 3, 12, M está aqui. Então, isso é o momento de inércia do bastão fino, quando nós colocamos o bastão fino para girar em torno desse eixo aqui. Vamos fazer um paralelo com o que nós obtivemos há instantes atrás. Nós calculamos o momento de inércia para o bastão quando o eixo de rotação passava por aqui, ó. E depois nós calculamos o momento de inércia para o bastão quando colocamos o eixo de rotação aqui no centro. Para esse caso daqui, nós encontramos, esse caso aqui, ó, nós encontramos esta equação. E para esse caso aqui, nós encontramos uma equação que era essa equação é válida para esse caso. Ou seja, se você comparar esta equação com esta equação, você vai ver que esta equação aqui, ó, esse momento de inércia aqui, ó, é 4 vezes maior do que esse. Esse momento de inércia é 4 vezes maior. Então, conforme eu já falei para você, o que diz o momento de inércia? Ele diz o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto para rotacionar. Então, o que a gente está vendo aqui? É mais fácil colocar um objeto para rotacionar tomando o eixo aqui no centro, do que colocar o objeto para rotacionar colocando o eixo aqui na extremidade. Só exemplificando,
nós fizemos a conta do momento de inércia do bastão fino quando nós colocamos o eixo de rotação na sua extremidade. Então, meu braço vai ser o eixo de rotação. Vou fazer o bastão rotacionar em torno desse eixo. Nós encontramos para isso aqui um momento de inércia que é igual a mL² sobre 3. E quando nós colocamos o bastão para rotacionar aqui no seu centro de massa e com o eixo perpendicular ao bastão, nós encontramos um momento de inércia no valor de mL² sobre 12. Ou seja, fazer o bastão rotacionar em torno desse eixo é mais fácil que fazer o bastão rotacionar em torno desse eixo.